Com a paz do Senhor. Amém. Hoje eu lá na firma conversando com Deus e pensando na irmãzinha ali. E hoje quando eu cheguei aqui eu me emocionei quando eu vi ela naquele cantinho ali. E eu sei que Deus, muitas vezes eu falo para Deus assim, às vezes eu oro, eu falo, Deus não me atende, mas Ele atende sim. É a gente que não entende o trabalhar de Deus. E eu me alegrei muito, eu falei assim, no feriado eu vou fazer uma visitinha para aquela irmã, para aquele irmão, que eu aprendi a amar de coração. Não é fingimento não, irmã. As minhas lágrimas que às vezes caem por você, assim, é de coração. Deus conhece. Ninguém aqui conhece, mas Deus conhece que eu tenho um amor muito grande por você e pelo teu esposo, tá? Que Deus venha abençoar vocês, tirar todo impedimento para vocês virem para a casa do Senhor. E aqui eu orei, pedi para Deus me dar uma palavra. Falei, Deus, o que eu vou falar para aquele povo? Não estou preparada. E Deus ficou em silêncio. Aqui também eu orei. Mas eu vou ler um pedacinho aqui de Samuel 12, do 4. E vindo um homem rico, um viajante, deixou este de tomar da sua ovelha e das suas vacas para guisar para o viajante, que vieram a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que vieram a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar ao quadriplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu é este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, e eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrarei das mãos de Saul. Até aqui, senão nós vai ler muito, e hoje está muito frio, e a palavra de Deus fala que não é no muito falar, mas Deus sabe, nós vamos falar pouquinho hoje. Ficar falando, enchendo linguiça aí a noite inteira também não dá com frio desse. Cada um que trabalhou e tem as coisas para fazer em casa, muitas pessoas vêm sem janta também, como eu, né? Então, e Davi ali, ele fez uma maldade. Davi era rico, ele fazia Deus deu tudo para Davi. Deus pôs tudo na mão de Davi. Deus pôs dinheiro, Deus preparou um trono para ele. E ele, muitas vezes, ele desobedecia a Deus. E ali, por desobediência a Deus, ele foi lá também, se agradou daquela mulher.
se deitou com ela, que não era do agrado de Deus. Os reis daquela época tinham muitas mulheres, tinha concubina. Salomão tinha 700 mulheres. Isso tudo era coisa que foi Deus que deu para ele. Quando Salomão pegou, que é filho de Davi, não estou fugindo não, que é tudo ligado, é pai e filho, eu vou falar de pai e filho. Quando Davi morreu, que Salomão ficou ali, que ia tomar o trono do pai dele, ele ficou tão preocupado com o povo, e ele foi orar a Deus. Ele não pediu riqueza, ele não pediu dinheiro, ele não pediu nada, mas ele orava a Deus falando assim: ó Deus, me dá sabedoria para me conduzir o teu povo. Ele não pedia nada para ninguém, ele não pediu nada para Deus. Como hoje nós pede carro, nós pede casa, nós pede um monte de coisa, mas muitas vezes eu esqueço da obra de Deus. A gente se esquece de tudo, a gente só quer correr pelos bens materiais nossos. Eu estou falando de mim, porque esses dias eu passei uma prova. Eu queria correr atrás daquilo que me interessava, era cansada, estressada, e não vinha na igreja por nada. Até que Deus, eu não fiz um concerto com Deus, não comecei a vir na igreja, não vim adorar o Senhor na quinta-feira. Deus não deu a vitória, não deu a vitória. E é desse jeito, a gente larga tudo, às vezes larga a obra de Deus, e que a palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. E nós muitas vezes não fazemos isso. Nós vamos correr atrás do nosso objetivo e deixamos Deus lá no cantinho da parede. Muitas vezes a gente faz isso. E Salomão fez essas coisas, orava, buscava a Deus, só que ele também tropeçou, ele também desagradou a Deus. Davi foi lá e se engraçou com aquela mulher, e ela se deitou com aquela mulher, se engravidou, matou até o marido para encobrir, para ver se ninguém revelava nada dele. Chegou a punhar o homem lá na frente da guerra lá, para ser morto, para ser escondido, porque ele achava que ali não tinha um Deus, para ver ele. E ali Deus estava sondando, ele que estava enganado, mas ali Deus estava sondando as transgressões dele contra Deus. E ali ela se engravida. O que faz o pecado? O que faz o pecado? A desobediência. Porque se ele fosse obediente, jamais ele ia pôr os olhos na mulher dos outros. Ele não ia querer nada. Se cada um tem tua esposa, é sua esposa. Não interessa se ela seja feia, se ela seja bonita, porque na hora que estava namorando não reparou os defeitos, agora vai ter que engolir, vai ter que descer engasgando, mas vai ter que levar até a morte, até Deus separar com a morte, porque o casamento é assim. E ele se engraçou lá com aquela mulher, e se engraçou, e apareceu um filho lá, um clandestino, que não era da vontade de Deus, e essa desobediência dele, a criança é que pagou o pato. Muitas vezes, muito da família, um só que errar, desanda a família inteira, porque é consequência do pecado. O pecado, ele é uma consequência, ele vai até o fim. O pecado de Davi, até os filhos dele, o irmão se deitou com a irmã. Isso não é da lei de Deus, mas foi tudo virado bagunça. O porquê? Porque o
cabeça da casa desandou. O exemplo foi a mesma coisa de uma bananeira, foi tombando tudo. Foi desse jeito que aconteceu na vida de Davi. A vida de Davi poderia um momento lá ser muito, assim, a vida inteira não ter tropeço, não ter nada, mas ele pensava, muitas vezes ele pensava no bem dele. Olha a ovelha, ele tinha gado, ele era rico, ele tinha tudo, que eu nunca vi um rei pobre. A Bíblia não fala que tem rei pobre aqui, até onde eu li, mas ele tinha tudo, e ele saiu e ainda foi pegar a ovelha para matar, para fazer churrasco, para fazer um guisado, como diz a Bíblia, para o viajante. E deixou a única ovelha que vivia dentro da casa de estimação, com as crianças lá do homem pobre, ele foi lá e matou. É desse jeito que muitas vezes a gente faz. A gente já tem e ainda fica com os olhos grandes no que é dos outros, ainda quer tirar mais. Aquele tempo não se acabou, não. É consequência daquela época. Nós ainda vamos caminhando com a consequência de Davi, do pecado lá de Eva, lá de Adão. Tudo é consequência. Até um dia que Jesus voltar, vai ser isso, vai ser disso para pior. Só que depois Davi, ele com tudo isso, ele ainda se consertou com Jesus. Ele foi lá, foi se consertar com esses erros tudo. Depois que ele mandou matar a mulher, ou o marido da esposa lá, achando que ninguém ia ver nada, e Deus só desolho nele, e Deus está desolho em nós também, não é só em Davi não. Tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, Deus está ali. E ali, ele achou que estava escondido, mas aqui tem um pedacinho que fala assim: porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Ele mostrou, Deus fez, ele escondeu tudo. Ele fez tudo escondidinho ali, pensando que ninguém nunca ia ver. Mas Deus trabalhou ali, Deus operou ali, ó, que todo mundo ficou sabendo das coisas que ele tinha feito. Então, muitas vezes nós não devemos fazer as coisas escondido, ficar assim escondido debaixo dos panos, porque um dia vem à tona, Deus revela tudo. Porque nós podemos esconder qualquer pecado, qualquer sujeira, mas Deus jamais, Deus não dorme. Deus um dia revela tudo, porque a palavra dele é pura e verdadeira. E ali Deus ficou olhando o jeito dele, e aqui o pecado, e filho, e a irmã lá foi violentada pelo irmão. O irmão se vingou do outro irmão, foi lá e matou. Foi um rebuliço danado. Por que isso? Porque isso? Já por causa de Davi, que iniciou o pecado, já veio do pensamento lá de Davi, já começou a pensar as coisas que não se agradava a Deus, e foi o rebuliço tudo, se tornou nisso. E a criança que nasceu, que não era da permissão de Deus, Deus, ao invés de ter lançado uma doença, falar, não, foi ele que pecou, eu vou lançar uma doença nele e ele vai morrer. Deus não fez isso. Deus lançou, assim que essa criança nasceu, Deus lançou uma doença na criança. Ela ficou doente 7 dias. E Davi se fechou num quarto
E ali ele se fechou, ali ele não comia, ele não bebia, ele só orava a Deus, chorava e pedia a cura do filho dele. Fechado, e o povo lá fora. Quando deu 7 dias, o filho faleceu. Aí o Davi falou, aí o povo lá fora falou: como que vamos dar essa notícia para Davi? Eles ficaram preocupados lá, como fosse o jeito lá de Davi, como que ele ia receber essa notícia. E Davi parece que ouviu a conversa lá de longe, um tititi lá para fora. Ele falou assim: bom, já que eu estou aqui para salvar meu filho, para Deus ter misericórdia de mim, salvar meu filho, mas já que ele está morto, eu vou sair daqui. Ele saiu de lá, mesmo assim, ele não blasfemava Deus com a aprovação, não. Ele saiu de lá, tomou um banho, se arrumou, comeu pão, comeu e bebeu, porque 7 dias sem dormir, chorando, angustiado dentro de um quarto escuro, sem tomar banho. E ali ele comeu o pão, bebeu a água, comeu o pão, se encheu, e depois a Bíblia diz que ele adorou a Deus. E muitas vezes a gente fica blasfemando, reclamando, e a gente na angústia, a gente tinha que adorar a Deus. Eu preciso adorar a Deus na minha angústia, na minha tristeza, porque é buscando a Deus que a gente tem a resposta, é buscando a Deus que a gente tem a vitória, é obedecendo a Deus que nós temos vitória. Se nós desobedecer, aí que a coisa, aí que, como diz o outro, aí que o bicho pega. Na obediência já está difícil servir a Deus, imagina na desobediência. Eu moro lá dentro de uma casa sozinha, lá é só eu e Deus. Uma pessoa, eu vou falar de uma, vou deixar as muitas para lá, porque são muitas mesmo. Chegar e falar para mim: olha, você mora sozinha, você não tem medo de ficar doente lá, não tem ninguém para cuidar? Arruma um homem e leva lá para tua casa. Estou falando isso, não é para minha glória não, que eu não sou digna de glória, eu sou pó e cinza. Porque a hora que você arrumar um homem e levar para morar com você, ele vai fazer um chazinho, ele vai levar na cama para você. Eu falei: Jesus Cristo é quem cuida de mim todos os dias da minha vida. Ele cuida do meu deitar, Ele cuida do meu levantar, Ele cuida do meu fôlego de vida. É Ele que cuida de mim. Eu já tenho um varão lá em casa e ele é todo vestido de branco. Falei para essa mulher. Essa mulher nunca mais, ela olhou para minha cara. Se ela está sentada lá fora e ela está sentada ali tomando um ar ali, quando ela me vê que eu estou empurrando a bicicleta, que ela vê eu de longe, ela para dentro. Na hora que eu passo, ela sai. Na hora, toda vez que ela... Por quê? Por que isso? Porque as pessoas, quem usa cuida. Se eu tenho um costume de uma coisa errada, é claro que eu vou chamar vocês para aquela coisa errada, porque Ele sabe a minha necessidade, da onde que eu saio para chegar até aqui. Ele me conhece, o meu deitar e o meu levantar. Ele vai dar, mas tudo vai ficar aqui para as traças comer. Isso não pode se apegar nessas coisas. Nós temos que se apegar, buscar
para a nossa salvação, para nós ser salvos, um dia ir morar na glória. Porque aqui o ladrão rouba nosso dinheiro, o ladrão rouba tudo que nós tiver. Um carro, nós não tem sossego, até muitas vezes na nossa própria casa. Muitas vezes nós estamos ali, pessoas estão ali assistindo uma televisão, o ladrão chega e mata. Lá em cima no céu não vai ter isso, lá não vai ter ladrão, lá não vai ter traça, lá não vai ter ferrugem para corroer os nossos bens espirituais que está lá guardado, que Deus está reservando isso tudo para aqueles que é obediente. E tudo aquilo que está guardado lá é para aqueles que servem Espírito em verdade. Um dia nós vamos estar, Deus está preparando, Ele está preparando um lugarzinho para cada um que nessa noite veio ouvir a palavra. Eu não sou pregadora não. Falei para Deus, tudo que eu falar, Senhor, seja guiado pelo Teu Espírito. Não deixa falar nada de mim. Me usa, Senhor, como Ele quer usar muitas pessoas aqui. Que eu sou pó, sou cinza. Mas a palavra de Deus fala que Ele não procura os grandão para ele usar. Aqueles capacitados, Ele chama e capacita. É Ele que capacita, é Ele que faz. Porque sem Ele nós não somos ninguém. Nós somos pó, nós somos cinza, nós somos pecador. Porque se nós formos santos, nós estivéssemos fazendo a vontade de Deus perfeitamente do jeito que Deus gosta, nós não estávamos aqui sentados mais não. Deus já tinha levado. Deus recolhe rapidinho, porque Ele não perde alma para Satanás. Deus ele leva rapidinho, porque antes que as pessoas vira a cabeça muitas vezes, que hoje nós estamos na presença de Deus, e hoje nós estamos bem, nós bate um papo, né? Fala, mas eu nunca mais vou afastar desse Deus, eu vou ficar ali naquela igreja e vou ficar, sabe, como aquele converseiro. Passado uns tempos, ele sai, ele vaza. Muitas vezes, ele só volta para a igreja com a angústia de Davi. Enquanto ele não estiver angustiado, como Davi estava lá na época que o bebezinho estava doente, ele não volta para a igreja não, de jeito nenhum. Agora quando a água bate no pescoço, aí ele vem buscar a Deus, ele vem adorar. Muitas vezes nós não podemos fazer isso. Olha, Deus nem se agrada muito. Muitas vezes Deus nem se agrada da gente que só procura Ele como Ele fosse um empregado. Ele fica ali no cantinho, esperando a nossa vontade para ir lá servir, para dar um glória a Deus. Deus quer que a gente serve Ele em espírito e verdade. É na angústia, é na tristeza, é na alegria. Aí Deus se agrada. Deus tremendo, Deus de glória. Aleluia, Jesus. O operar é do Senhor nessa noite, Jesus. O Senhor venha conceder a graça, Senhor, para todos nós, Senhor, para nós ser obedientes. Não deixar nós cair em tentação, Senhor amado. Porque o mundo está oferecendo pratos e mais pratos. E nós temos que resistir. Davi não resistiu àquele prato e caiu na tentação. Mas nós temos que orar a Deus para nós resistir os pratos que está vindo por aí, que vai vir muitos oferecendo. O inimigo vai oferecer pratos para aqueles que estão servindo a Deus, para aqueles que estão dentro da igreja. O inimigo não vai perturbar aquele que já é dele. Ele vem
perturbar aqueles que hoje estão aqui nessa noite, estão adorando, saíram de casa com esse frio, que lá fora está caindo um gelo, tá quase geando, mas os verdadeiros adoradores estão aqui dentro, adorando a Deus em espírito e em verdade. Nós não devemos olhar nem para a direita nem para a esquerda. Nós devemos olhar só para Jesus. Se eu fosse ver bem, hoje eu não estava mais nessa igreja. Eu já tinha sumido daqui. Que tem hora que eu fico angustiada. Mas Deus fala para mim: fica na igreja que tu nasceu. Não é para sair dela. E eu estou aqui, não é para agradar o meu pastor. Gosto muito dele. O que eu posso fazer, eu estendo a mão e faço. Eu não aguento ver esse homem no estreito, no aperto. Eu faço tudo para dar o que eu posso fazer, eu faço. É de coração. Mas a minha vontade é de largar tudo e ir embora, nunca mais pisar o pé aqui. Mas o porquê que eu estou aqui? Por amor a Deus. Por amor a Deus eu estou aqui, pela obediência. Porque eu tenho certeza que se eu sair dessa igreja ou ir procurar igreja melhor por aí, porque não vai achar. Todas as igrejas... Olha, em todo lugar que nós fugir, para uma, para outra, vai ter confusão, vai ter contenda, vai ter fofoca, porque o inimigo, ele só vai operar na vida dos casais e na vida da igreja, da congregação, porque ele quer defasar, porque o diabo, ele só tem, como diz o pastor Vitório, fala, a carteira do diabo, ele é assinado 3 vezes, para matar, destruir, e tem outra coisa lá que agora me fugiu, roubar, matar e destruir. A carteira dele só é assinada para isso, para mais nada. Nós viemos a repreender o inimigo. Toda vez que aparecer um prato diferente, bonito, vai repreendendo e desfaça dele e repreende no nome de Jesus, porque amanhã o próprio que veio oferecer é o próprio que vai dar risada na cara de vocês, na nossa cara, na minha também, que eu não sou melhor do que ninguém. Nós temos que orar, buscar Deus para afastar os inimigos, para não deixar nós cair em tentação, vir nós fortalecer a cada dia na presença dele, porque aquele que está cheio do Espírito, ele não cai não, ele não vai cair em tentação, porque quando Jesus estava lá naquele monte, mesmo fraco, sem comida há 40 dias, ele não deu uma trela para o inimigo, não. Ele foi até o fim. O diabo perturbando, ele foi para um lado, o diabo perturbando. E o que Deus fazia ali? Repreendia o inimigo. E nós temos que fazer do mesmo jeito. Nós temos que repreender o inimigo das nossas vidas. Colocar Deus em primeiro lugar e repreender. Para a gente ter vitória e ser obediente a Deus. Essa palavra é para mim também, para mim nunca mais correr atrás de objetivo, ou em primeiro lugar isso, em primeiro lugar aquilo. Hoje eu não vou na igreja porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Nada disso. A própria Bíblia fala: buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Enquanto nós tivermos um problema na nossa casa ou lá no nosso trabalho, se nós estivermos na presença de Deus, Ele vai trabalhar, Ele vai estar trabalhando na casa. Se tiver um reboliço lá,
Ele vai estar trabalhando ali. Tinha uma missionária que ela tinha o dom de pregar e sair lá para os dois cantos lá do mundo, sei lá, da cidade. Ia para São Paulo, ia para... Eu não sei se ela era do mundo, se ela pregava para o mundo inteiro, porque eu não fiquei sabendo que ela foi para os Estados Unidos. Mas aqui, aí ela ia pregar e ela falava assim, ela tinha criança pequena e tinha um marido também que não era crente. Mas ela falava: oh Deus, eu não quero pregar, eu não quero sair para ficar uma semana lá em São Paulo, um mês, por causa do meu marido e meus filhos. Deus falou para ela assim: vai, porque dos teus cuido eu. Ela arregaçou as mangas e foi fazer a obra de Deus. Quando teve um dia que ela ficou 30 dias em São Paulo fazendo a obra. Quando ela chegou, as crianças, já chegou de noite, as crianças tudo dormindo, tudo limpinha, tudo bonitinho lá. O marido recebeu ela com um sorriso aqui, ó, na orelha, de alegria. Ele não estava emburrado, ele não estava de cara feia. O que é isso, irmão? É Deus trabalhando no coração dele. Achava tudo arrumado. Isso não fala: ai, é meu marido. É Deus em primeiro lugar. Deus usava o marido para arrumar as coisas, para fazer tudo ali, para a serva do Senhor e fazer a obra de Deus. Por isso que nós não devemos largar as coisas de Deus para primeiro cuidar, arear nossas panelas, limpar nossa casa. Se deu para ir fazer a obra do Senhor. Se não deu, eu cheguei cansada agora de noite do serviço. Falei: Deus do céu, eu vou ter que descer lá embaixo. Mas quando eu lembrei da minha vitória, terça-feira, das 8 às 9, falei: Deus, é para já. Vim congelada para cá. Quando a gente tem amor no coração para fazer uma coisa, a gente nem sente frio. A gente vai e faz, porque Deus é que aquece. Ele aquece a gente, Ele faz tudo, Ele prepara tudo. É tudo no tempo certo. Quando a gente quer uma coisa, é tudo no tempo certo. Deus me provou. E teve um irmão que eu cheguei lá na firma angustiada. Eu estava parecendo uma mulher grávida, esperando. A angústia era muita, irmãos. Não estou brincando não, estou falando sério. Eu estava me sentindo assim, uma mulher grávida, já nas horas assim, aguardando a dor do parto. Foi desse jeito. Falei: Senhor, não me deixe envergonhada. Cheguei, tem uns irmãos lá na firma que eles depois do almoço se reúnem lá e ora e canta o louvor ali da harpa, tudo. Eu cheguei, eu falei: esses homens é de oração. Cheguei lá, contei meu caso, falei assim: vocês oram para mim, porque semana que vem isso, contei tudo lá. Tá bom, né? Vai orar para a irmã. Acredita que no domingo, acho que foi numa quinta-feira, no domingo, um desses irmãos, olha a fé, isso é ter fé, meu Deus, chegou, ele foi para a igreja dele e testemunhou o meu milagre. Eu ia receber esse milagre na terça, ele ainda foi no domingo antes para testemunhar o meu milagre. Isso que é fé, irmão, isso que é fé. Chegar lá, chegou lá e testemunhou. E quando foi na segunda-feira, eu cheguei lá, eu falei: ó, eu já recebi minha bênção. Na segunda não, na quarta, porque na terça eu fui. E ali, quando eu fiquei 30 dias, que eu cheguei, falei: Deus, eu não faço mais nada. Eu não me canso de falar o que eu já falei aqui, vou falar mais, porque eu não me canso. É para a glória dele. É para a glória dele. É para saber, para muitos que está passando aí na rua, saber o poder que Deus tem. O
poder de Deus é muitíssimo grande. Falei assim, olha, eu não sei quando que eu vou marcar outra, mas a partir de hoje, o Senhor apaga os meus pecados. Eu peço perdão de tudo que eu fiz, de não ir na tua casa, não te servir, para me procurar meus bens material. E o Senhor venha me perdoar em nome de Jesus, que a partir de hoje, eu vou nos domingos no culto, eu vou na terça, na quinta-feira, eu vou abrir aquela igreja para mim orar sozinha, como eu já tenho orado. Mas eu vou te servir em espírito e verdade. E continuei, irmão. Fui orando e fui fazendo as coisas mais ou menos, porque a gente nunca faz o 100%. A gente faz uma partezinha lá. E fui fazendo ali, e fui orando, levantava de madrugada, ainda levanto. Nesse frio, e fui orando, e buscando a Deus, e falei, Deus, essa causa está nas tuas mãos. Eu não faço mais nada. Larguei. O dia que eu fui marcar lá, a moça com aquela cara assim meio de desânimo, falou assim, você está preparada? Você está preparada? Eu falei, não estou. Se eu falar para você que eu estou preparada, eu estou mentindo, porque eu não estou preparada. Mas pode marcar. Cheguei, fui pela fé assim, ó, parecendo cego. Cheguei lá e marquei. Aí, no dia lá, cheguei lá e falei assim, Deus, me conduza, vai na minha frente. Olha, irmão, eu não sei que jeito que saiu. Só sei dizer que se perguntar para mim o que aconteceu lá, eu não sei falar. Foi tudo ele que fez tudo. Eu não fiz nada, porque eu não sabia nada. 1 mês sem estudar. Vale a pena, irmão. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena a gente sair de casa com esse frio, na obediência e vir. Vale a pena, Luciana. Vale a pena buscar Deus, Luciana. Não fica em casa, debaixo da coberta, não. É bom favorecer, fazer o gosto da carne quentinho. Mas vem buscar Deus. Você vai receber vitória. É vitória grande que Deus tem para você. Mas olha, filha, somente dá um lugarzinho para Deus. Dá um lugarzinho para Ele. Ele só está esperando você abrir o coração para Ele entrar e trabalhar na tua vida. Porque Ele vai fazer coisas grandes. Ele vai te usar muito, como já tem usado lá para trás. Ele vai te ajudar bastante. Ele vai realizar teus sonhos. Tudo que você busca Ele em espírito e verdade, que você vai ver as tuas coisas mudar na tua casa. Tudo vai ser diferente. Não vai ser as coisas de agora, não. Ele vai fazer tudo diferente na tua vida. Só basta uma coisinha: é crer, obedecer e buscar Ele em espírito e verdade. Que Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. E Ele faz até uma surpresa para você.